Meus irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Hoje vamos refletir sobre a vida de um homem notável, um gigante da fé, um exemplo de transformação e entrega. Vamos falar sobre o apóstolo Paulo, antes chamado Saulo, o perseguidor dos cristãos. Depois, o incansável divulgador da mensagem de Jesus. Sua história nos ensina que ninguém está perdido, que a luz do Cristo alcança até os corações mais endurecidos. Quem era Paulo antes de se converter? Paulo nasceu em Tarso, uma cidade importante da Cilícia. Era fariseu, conhecedor profundo das Escrituras. Estudou aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres da lei. Além disso, era cidadão romano. Tinha prestígio, tinha poder e, por zelo à sua fé, passou a perseguir os cristãos com rigor. Sim, Paulo acreditava estar fazendo a vontade de Deus. Foi assim que esteve presente na morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, apoiando sua execução. Mas a vida de Paulo muda radicalmente. A caminho de Damasco, ele planeja prender seguidores de Jesus. Mas no meio da estrada, uma luz intensa o envolve e ele cai ao chão. Então ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era Jesus falando com ele, diretamente ao seu coração. A partir daí, Paulo perde a visão física, mas começa a enxergar com os olhos da alma. Cego é levado até Damasco. Ali recebe a visita de Ananias, um discípulo do Cristo. Ananias o cura, o batiza e diz: o Senhor te escolheu para levares o seu nome aos gentios. A partir deste momento, Saulo morre para o mundo e nasce Paulo, o apóstolo. A mudança foi tão profunda que muitos cristãos não acreditavam que fosse real. Tinham receio de Paulo. Os próprios judeus passaram a persegui-lo, mas Paulo não se deixou abalar. Retirou-se por anos de preparação. Meditou, estudou e se fortaleceu para a missão. Paulo realizou 3 grandes viagens missionárias. Percorreu cidades como Antioquia, Filipos, Corinto, Éfeso, Tessalônica, Atenas e Roma. Em cada lugar, anunciava Jesus com coragem, fundava igrejas, escrevia cartas, enfrentava perseguições. Foi preso, apedrejado, naufragou. Passou fome e frio, mas nunca desistiu. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, dizia ele. As cartas de Paulo são parte essencial do Novo Testamento. Nela encontramos orientações preciosas. Na carta aos Coríntios, ele escreve: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei.
Ele ensina que o amor é o caminho maior, que a fé precisa vir acompanhada de obras e que a salvação é para todos. Paulo foi preso em Jerusalém, depois levado a Roma. Mesmo preso, continuava escrevendo e pregando. Nunca parou de servir ao Cristo. Segundo a tradição, foi decapitado em Roma, sob o imperador Nero. Morreu fiel à sua missão. A visão espírita de Paulo. Na obra Paulo Estevão, do Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, temos uma das mais belas narrativas de sua vida. Ali vemos Paulo como espírito em evolução, alguém que errou profundamente, mas se entregou totalmente ao bem. A história nos mostra que ninguém está perdido, que todos nós somos capazes de mudar, de recomeçar, de servir. O que Paulo tem a nos ensinar? Que o amor transforma, que a fé exige coragem e que o Cristo jamais desiste de nós. Ele que perseguiu, aprendeu a amar. Ele que foi instrumento do ódio, tornou-se mensageiro da luz. Combati o bom combate. Terminei a carreira, guardei a fé. Segundo Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. Que possamos, como Paulo, ouvir o chamado de Jesus, seguir adiante, apesar das dificuldades, e servir com fidelidade. Bem poucas pessoas sabem que na questão 1009 do Livro dos Espíritos, o apóstolo Paulo nos traz uma mensagem edificante e profunda e destaca pontos importantes para os dias atuais. Nesta mensagem, Paulo nos diz: gravitar para a unidade divina. Tal é o destino da humanidade. Que alegoria extraordinária! Deus como centro e unidade divina. E gravitando em sua órbita, todos nós cristãos, atraídos não pela lei da gravidade, mas pela lei do amor. E ele cita: para alcançar, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. E 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Então, Paulo, na verdade, vem discorrer no restante da sua mensagem a importância de nós desmistificarmos a figura do inferno e, em contrapartida, enaltecer a importância da criatura junto ao Criador. Já nos últimos parágrafos, Paulo nos diz assim: quem é, com efeito, o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizado pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento. Uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade, pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma pela amargura, a se dobrar sobre si mesma e a buscar porto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção,
querê-lo eterno por uma falta não eterna, negar-lhe toda a razão de ser. E finaliza: ó, em verdade vos digo, cessai de pôr em paralelo, na sua eternidade, o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Fora criar uma penalidade injustificável, afirmai ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações, e consagrareis a unidade divina, tendo unidos o sentimento e a razão. Paulo, apóstolo dos gentios. Se você gostou desse vídeo, deixe um gostei, se inscreva, compartilhe com os amigos e vamos divulgar a palavra de Jesus Cristo. Um grande abraço.